tem alguém por trás aí das câmeras, né, com o celular na mão, pensando em se suicidar, pensando que a vida acabou, pensando que agora não tem mais jeito, que acabou, porque acabou o casamento, a gente entra num luto, Exatamente. né? Ainda mais nós que somos E cristãos. nesse mesmo processo, faltando 15 dias pro divórcio, eu caí no hospital, né? Eu caí no hospital doente e achando que era os pontos da cesárea, né? Sim. E, na verdade, o estresse do emocional foi tão grande que cresceu uma doença autoimune dentro de mim e eu não sabia. E eu fui no hospital na emergência e os médicos, né, já entrando agora já no momento forte, né, da nossa entrevista, porque é necessário, né, a gente falar. Sim. É necessário. Então, nesse momento que eu entrei no hospital, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência e Deus já tinha falado no culto anterior. O pastor pregou, meu marido lindo. Pregou. E aí quando falou que eu tinha que operar, que era o cisto de ovário, eu fui operar de cisto de ovário, né, gente? Eu não fui tirar a perna. Fui operar de cisto de ovário. E aí eu sempre, né, sempre muito sorrindo, né? Diante de tantos problemas, amiga, né? Peguei e liguei, né, pra você. E eu fui, amiga. Ai, descobriu o que era, agora pronto, agora acabou meus problemas, eu Tô vou feliz, operar, vou tô feliz, operar. vou Tava toda operar. feliz. Eu tava assim, feliz porque era o cisto de Você ovário, achou que né? tinha resolvido o problema. A Achei. dor, tudo. Inocente, como uma ovelha indo para um matadouro, né? E aí, pronto, no dia seguinte, e detalhe, né, de tudo isso, é que na segunda-feira eu dei entrada no hospital e a doutora que tinha me atendido já numa outra crise falou assim: Aqui na olha, Santa aqui na Casa de Santa Casa Atibaia. de Atibaia, Santa Casa de Atibaia, essa doutora falou assim: nossa, você de novo? Falou assim: ó, vou pedir os exames. E ela falou assim: só que hoje não tem mais, porque o tempo Sua crise era dor no abdômen. era uma dor no abdômen, E puxava parecia, a perna. puxava a perna. A perna vivia inchada, cansada. E aí fui no dia seguinte, que era o dia, e eu tava trabalhando de freelance, né, no Boticário. Já tinha saído da loja, mas eu tava trabalhando de freelance, porque enfrentando um divórcio, eu trabalhava de dia para comer à noite, era essa Sim. situação. E fui na hora do meu almoço, né, em jejum. E aí, na terça-feira, lembro como hoje, a doutora falou assim: olha, eu já tô cansada, já fiz muito parto, porque foi uma obstetra, e eu tô indo para casa e vou te operar na quarta-feira, 8 horas da manhã. E eu, com a agenda lotada, né, como maquiadora, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que, né, já desde antes disso eu já maquiava. Sim. E eu estava com uma agenda, assim, começando, né? Aquela pessoa que estava iniciando, saindo, né, de trabalhar para patrão e começando trabalhando para mim. Nesse momento, eu estava feliz por causa disso, mas triste, né? Aí eu tive que ligar para algumas clientes que eu conseguia, Desmarcar. desmarcar um celular velho que estava descarregado e eu tive que pegar carregador para poder contar para as pessoas. Foi poucas pessoas que eu consegui mandar áudio. E nisso, 8 horas da manhã, eu estava entrando na mesa de cirurgia, achando que era só. Eu lembro desse dia porque você falou pra mim assim: ai, pastora, eu vou operar, mas eu tô muito feliz porque eu recebi uma palavra. Deus falou, usou o pastor a respeito da palavra, e eu tomei posse, eu tô indo feliz, e eu vou voltar bem, vou retomar minha vida. E você tava super confiante, Sim, bem de boa, apesar dos problemas. apesar dos problemas, né? E eu entrei ali naquela mesa de cirurgia, toda destruída espiritualmente, me sentindo, né? E mais o casamento, e aquela situação, eu não queria operar. E a doutora falou: não, você vai operar sim. E você estava parada, você não congregava mais, né? Não Porque congregava mais. você congregou por muito tempo e trabalhou na obra. É, na verdade, eu tirei a mão do arado, né? Tirei a mão do arado. Eu fui obreira há muitos anos da Universal, né? Muitos anos. Expulsei demônios, fui líder de jovens, fui líder de adolescente. E eu vivi isso muito intenso. E hoje deixo um recado, né? Até para jovens. Não case com alguém que não esteja no mesmo propósito. Por favor, na Não mesma case. visão. Na mesma visão. Não dá certo. E isso não tinha essa maturidade que hoje, né?
crucial É para quem ama crucial a obra, para quem quem ama a ama casa de Deus. a casa de Deus, quem tem essa sensibilidade, não case com quem não tem zelo pela casa do Senhor, porque você vai decair. A probabilidade é grande, né? Assim, a porcentagem é grande de você. De divórcio, de De frustração, de tudo, de tudo. tudo, porque isso eu acabei entrando numa tristeza muito grande. Você vinha num ritmo de fazer, 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 Fazer e e de você teve que repente, parar. e quando eu me vi naquela situação que eu orava pelas pessoas por aquele problema que eu estava passando, a tristeza foi muito grande. E isso foi me deixando doente. Uhum. Isso foi me deixando doente e eu já não conseguia mais orar por ninguém, nem por mim mesmo, Sim. né? A gente vai ficando num egocentrismo, a gente só vê nós, não vê mais o próximo. Então, nessa situação foi que eu entrei naquela mesa de cirurgia e quando a médica me abriu, ela falou: Isso aqui não é pra mim. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu fiquei, diz meu irmão que eu fiquei 4 horas aberta, Misericórdia. esperando um oncologista, que eu caí no plantão do oncologista, que é um médico de câncer, né? Que estava de plantão na Santa Casa. E eu fiquei aguardando ele acabar uma cirurgia para ele entrar na minha. E eu fiquei lá aberta, né? E nisso eu peguei a sepsia, né? Sim, porque muito tempo exposta, né? Nisso eu peguei a sepsia. E assim, eu acredito muito que Deus usa os médicos, né? E esse médico estava ali para me receber. E ele foi que deu 80% que era câncer, né? Porque cresceu um tumor e esse tumor foi grudando na minha femoral, foi grudando no meu intestino, foi grudando na minha bexiga. Ele enraizou Ele para foi, ele todos os foi, seus ele órgãos, foi né? enraizando e eu cheguei no hospital com o intestino estourado. E você não sabia, porque você tinha dor e não sabia o que que era, da Não onde vinha sabia. aquela dor. Mas aí O Senhor te guardou, né, filha? minha mãe foi usada porque minha mãe não morava comigo, né? Não, ela não Ela morava. vinha de Franco da Rocha para ficar com as crianças para poder fazer as maquiagens, né? Ficar com os meninos. E aí, do nada, minha barriga. Minha mãe, que é isso? Falei, mãe, eu tô assim já tem uns dias. Minha mãe fala, não, você vai na Santa Casa. Então Deus usou ela, falou assim: não, pegue tudo que você tem, vá Mãe é amanhã. mãe. É, mãe é mãe. Porque se não fosse minha mãe, eu ia ficar em casa, eu ia morrer em casa. Com o intestino estourado, a pessoa morre Sim. em casa. Infecção Entendeu? generalizada, fácil. Infecção generalizada. Então, os médicos, quando eu cheguei na mesa de cirurgia, eles tiraram todos os meus órgãos para fora. Foi lavado toda a cavidade, foi reconstruído o meu intestino, colocado bolsa de colostomia, foi reconstruído o meu rim, porque na verdade eu tenho um rim atrofiado desde criança, uma formação é, congênita, né? Um rim atrofiado, e o tumor grudou nesse rim. O meu outro rim, que era bom, parou. Então, fiquei na hemodiálise. É, a bexiga Mas aí também. você já estava em coma. Porque depois que te abriram, você, Não, o médico foi reconstruindo tudo isso na hora. na hora. Reconstruindo o intestino, reconstruiu a bexiga, porque o tumor grudou na bexiga. Uhum. E esse tumor grudou na minha femoral dentro da barriga. Sim. E aí os médicos tentando desgrudar esse tumor, foi aonde lesionou, atingiu a femoral e deu a trombose dentro da barriga. Entendeu? E eu fui e tirou todo o útero, tirou tudo, foi fazendo assim, foi imaginando que aquilo era um câncer, Sim. né? Porque ele é especialista, ele falou, isso aqui é 80% que é câncer. 80% já passou de 50. E aí ficou, a minha família ainda ficou esperando os 40 dias, né, da biópsia. Só que nesse processo, a minha perna começa a necrosar. Você acredita que a amargura e a tristeza desencadeou essa enfermidade em você? Eu acredito. Porque você era saudável. Até Pegava o diabo pelo então, pé, eu você era super pegava muito forte. peso, porque eu lembro de você grávida, carregando caixas de perfume e trabalhando muito. Então, a tristeza e a Adoece o amargura coração. adoece o coração, né? E o nosso corpo, ele sente demais, Se a né? boca não Essa, fala, o o corpo corpo fala, o reage. corpo reage. Então, assim, essas doenças autoimunes eu comecei a estudar depois desse processo. Tem pessoas, tem mulheres, né? Vamos focar nas mulheres. O cabelo cai, da É, alopécia, sim. a unha encrava, da doenças da pele, psoríase, N doenças em homens também. Homens também, por conta do Homens também nervoso, da irritação, do do estresse. estresse, do emocional. Então, assim, a gente precisa, né, como povo de Deus, cuidar disso também. E o importante é frisar aqui que a mágoa também ela adoece, né? Adoece.
Meu pai faleceu com 42 anos, um homem lindo, forte, e ele tinha muita mágoa. E ele era muito forte. E de repente ele começou a emagrecer, emagrecer. E engraçado que o câncer dele é, veio na garganta. Olha como o nosso corpo, ele é sábio. E tinha coisas que ele guardou e não conseguia falar. Então, aquilo que estava preso desencadeou uma enfermidade e ele faleceu muito É, rápido por causa da tristeza, da amargura do coração. é verdade. E só sei que, assim, foi um processo muito difícil, porque pra mim não, que eu tava ali dormindo, né? O meu sofrimento foi de outra forma. Mas as pessoas que estavam fora, que, tipo assim, numa proporção muito rápido, Renata tá em coma. Tipo, Renata tá. Sabe assim, isso assustou demais as pessoas, né? Os médicos diziam para sua mãe que não ia ter muita chance, né? Às vezes ela ficava muito brava, porque às vezes eu ia levá-la, né? Na visita. E aí os médicos diziam para ela não esperar muita coisa, né? E ela falava, ficava muito brava. Tati, você acredita que falaram isso? Eu falava, não acredite, não. Né? Imagina. Mas quando nós subíamos lá, e muitas igrejas oraram por você, Muitas né? igrejas. Muitas igrejas. Tem Muitas. gente até fora do Brasil, você me falou, Sim, sim. Tem uma que amiga lá na Rússia que ela faz a obra, orou também. Aonde, porque assim, foram muitos anos, né, servindo na Universal, e eram muitos pastores, e eles vão para várias cidades, então eles já estavam em outras cidades, né? E, e aí eu tinha uma amiga obreira que ela era influência na central, e ela levou o meu caso pro bispo que cuidava dos obreiros, né? E aí esse bispo, ele orou por mim numa conferência, assim, e foi muita gente orando, você muita gente. conheceu o poder da intercessão, né? E Porque pode falar. tem muita gente que é desenganada e aí quando ouve aquela palavra, aquela sentença, desiste de viver. É verdade. Desiste de viver porque alguém disse, mas mesmo você não podendo lutar pela tua vida, porque você estava em coma, aqui fora tinha um povo orando por você. Verdade. E o legal, assim, entrando nessa parte que eu nunca falei, eu acho que nas minhas redes sociais para poucas pessoas, é que quando eu tava ali em coma, eu ouvi eles falando que eu não tinha mais jeito, Olha né? isso. Eu ouvi eles dizendo que a qualquer momento eu ia morrer. E nessa hora, eu lembro que eu clamei pro socorro. Eu falei, Jesus, me socorre. E eu lembro de uma vez que eu acordei ouvindo e eu tava pedindo demais. Pra mim, eu tava presa num convento, em alguma coisa assim, É muito. a visão que você A tinha. visão que eu tinha é que eu tava presa e ninguém sabia que eu tava ali. E eu lembro que eu tentava falar assim: olha, avisa pros meus irmãos em Cristo que eu tô aqui pra alguém orar por mim, pra alguém fazer uma corrente de oração por